Déjà vu em sonhos. Será que isso é possível? Será que existem sonhos com déjà vu? O que é isso? Como que acontece? Qual que seria a explicação espiritual para acontecer isso? E a ciência? O que será que fala sobre déjà vu? E a psicologia? Qual a explicação de haver um déjà vu em um sonho? Será que tem a ver com premonição? Ou projeção astral? Ou reencarnação? Como agir nessa hora? Isso já aconteceu com você? Uma experiência de déjà vu durante um sonho? É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final, a entrar aqui no canal e conhecer mais sobre as outras playlists que nós temos com vários temas diferentes, que com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixa nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo, assim como este vídeo de hoje, que é um Respondendo Vocês, que uma seguidora aqui do canal deixou a sugestão para falarmos sobre sonhos com déjà vu. A Nayara Cristina pediu para falarmos sobre um déjà vu dentro do próprio sonho. Qual a explicação para isso? Será que é possível? Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos explicar melhor sobre esse assunto. Se você gosta desses assuntos sobre sonhos, nós temos uma playlist com inúmeros vídeos falando sobre diversos tipos de sonho, sobre experiências durante o sono, sobre muita coisa que acontece durante o sono, em sonhos, muito vídeo sobre projeção astral, e nós também já temos um vídeo sobre déjà vu de vida passada, com relato de experiência, inclusive explicando bem como que funciona um déjà vu quando é algo relacionado a vidas passadas. E que você já pode conferir depois que assistir este vídeo aqui, para complementar ainda mais a explicação e entender melhor sobre o assunto. E hoje vamos falar sobre déjà vu e sonhos. Então me acompanhe até o final desse vídeo e já vai deixando o seu comentário. Primeiramente, para quem não é muito familiarizado com o termo déjà vu, esta é uma expressão francesa que significa já visto. E é aquela sensação de que está vivenciando algo, uma história já reproduzida em seu cérebro. Essa sensação pode durar poucos segundos e se esvai naturalmente. Em outras palavras, déjà vu é um nome que a gente utiliza para explicar aquela sensação de quando você chega num lugar que você nunca viu antes, que você não conhece, mas você sente que já esteve ali alguma vez, que você conhece aquele lugar, você sente que já viveu ali. É quando você conhece uma pessoa que você está vendo pela primeira vez, mas você sente uma sensação de que você já conhece aquela pessoa de algum lugar. É quando você sente uma sensação e você começa a pensar que você já sentiu aquilo em algum outro momento, mas não consegue definir quando, onde, como que foi, e talvez não aconteceu nesta vida atual. É essa sensação de algo que nós estamos vendo pela primeira vez, sentindo pela primeira vez, mas que causa essa sensação de que a gente já conhece, que a gente já viveu aquilo alguma vez, mas não sabe explicar quando nem como. Então nós temos aqui no canal o vídeo falando sobre déjà vu de vida passada, que eu trago relato de experiência que aconteceu comigo
encontrando algumas pessoas de vidas passadas e sentindo algumas sensações que são de déjà vu. E déjà vu é um dos sinais que existem para reconhecermos pessoas de vidas passadas. Então nós já temos vídeo aqui explicando melhor sobre isso, trazendo exemplos reais de coisas que aconteceram para explicar melhor como funciona na vida real o déjà vu e que você pode conferir para entender melhor. Segundo Freud, que foi considerado pai da psicanálise, um déjà vu seria um produto de fantasias inconscientes. Quando algo inconsciente emerge à consciência, ocorre a sensação de estranheza. O fato é que cerca de 60% das pessoas afirmam já ter passado por essa sensação, sendo mais frequente entre aqueles que têm entre 15 e 25 anos de idade. Aparentemente, o fenômeno não possui um consenso e nem uma explicação entre os cientistas e meios alternativos como a parapsicologia e o espiritismo. O que todos sabem é que um déjà vu pode ocorrer de uma forma repentina, como, por exemplo, quando conhecemos pessoas novas ou visitamos um lugar onde nunca estivemos antes, como eu já expliquei. E aí, o déjà vu, ele pode acontecer na vida real, no dia a dia, e também pode acontecer dessa mesma forma em sonhos, quando estamos dormindo, que é onde ele acontece dessa mesma maneira. Essa sensação de já conhecer algo, de já ter sentido aquilo antes. E pela visão espiritual, essas visões são lembranças de tempos vividos em vidas passadas. Como eu já disse em outros vídeos, tudo que não tem uma explicação lógica nesta vida, a explicação pode estar em uma vida passada. É lá que está a raiz de tudo o que pode estar acontecendo hoje. Para a espiritualidade, nós somos espíritos reencarnados na busca eterna pela evolução. E por isso, muitas lembranças de nossas vidas ficam gravadas no nosso perispírito, que é aquele envoltório que está entre a nossa alma e o nosso corpo físico. E já tem vídeo aqui falando só sobre perispírito, que fala também sobre a origem das doenças, o que uma coisa tem a ver com a outra. Se você quer saber mais, então, sobre o assunto, você pode conferir aquele vídeo depois. E aí essas lembranças que ficam gravadas no nosso perispírito, que nós acabamos levando de uma vida para a outra, retornam à nossa mente ativadas por algum gatilho que acontece no nosso dia a dia, como, por exemplo, imagens, sons, cheiros ou uma simples sensação, como eu já falei naquele vídeo sobre déjà vu. Todas as lembranças das nossas outras vidas, elas não são apagadas do nosso subconsciente. Caso contrário, nunca aprenderíamos com as vidas passadas e também não iríamos assim evoluir. Mas em situações normais, elas não voltam conscientemente à nossa vida terrena. Somente por algum estímulo ou gatilhos, que seja positivo, negativo ou neutro, algumas lembranças elas podem ser despertadas e virem à tona. Segundo os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec, entende-se que reencarnamos diversas vezes, passando assim por muitas experiências que, uma vez ou outra, podem ser acessadas, e assim que acontece o déjà vu, essa sensação de já conhecer algo, de já ter vivido algo, mas que não sabe explicar como, nem onde, nem quando que aconteceu. A gente apenas sente essa sensação. E então, se você acha que já conhece alguém que acabou de ser apresentado a você, talvez você realmente conheça. E o mesmo se explica a lugares que você pensou em já ter estado ali antes. No Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, ele faz o seguinte questionamento:
duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E aí os espíritos esclarecedores que o ajudaram a escrever esse livro respondem sim, e muitas outras que creem não se conhecerem se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então, é possível acontecer esses encontros durante o sono até com pessoas que moram em outros países, em outros lugares do mundo, que você nem conhece nesta vida atual, mas que já pode ter conhecido, convivido com elas em outras existências, em outras vidas. E aí, durante o sono, tudo isso é possível, esses reencontros podem acontecer. E aí, nessa hora, pode surgir essa sensação de já conhecer aquela pessoa, de já ter estado com aquela pessoa em algum momento, de já ter acontecido aquela conversa, aquele sentimento, aquela situação ali. E se durante a noite tudo isso é possível, imagine quantos reencontros não podemos ter durante o dia a dia, no nosso cotidiano, e que nos passam desapercebidos. Então, esses tipos de reencontros podem acontecer a todo momento, durante o nosso dia a dia e também durante os sonhos. Excluindo algumas paixões ou precipitações de julgamento, certos casos de amor ou antipatia à primeira vista estão correlacionados a esse fenômeno de déjà vu. Como eu já falei em outros vídeos sobre os sinais para reconhecer alguém de vida passada, um deles é o déjà vu, essa sensação de já conhecer a pessoa de algum lugar. Alguns paranormais, ao estabelecerem um primeiro contato com certas pessoas, recebem um enorme impacto energético capaz de ressoar em seus arquivos espirituais, aflorando reminiscências do passado com muita nitidez. E é então que se dão conta de que esse, na verdade, não é um primeiro contato. Como eu já falei nos vídeos sobre vidas passadas, quando conhecemos alguém novo nesta vida atual, o nosso corpo físico está conhecendo a pessoa, mas a nossa alma está reconhecendo, reencontrando essa pessoa novamente. E é por isso que reconhece de algum outro lugar. Porque essas lembranças de outras vidas, elas ficam registradas na consciência da nossa alma. E quando acontece um reencontro na vida atual, essas lembranças elas podem ser despertadas, porque elas estão ali registradas em algum lugar. Então a nossa alma sente que já conhece a pessoa, pode reconhecer, mas nós conscientemente acabamos não percebendo muitas coisas que acontecem no dia a dia e não sabemos explicar de onde vem essa sensação. E aí, durante este impacto, locais, cheiros, situações de um passado longínquo desfilam pela nossa mente, trazendo à tona tudo o que foi vivido em comum por aquela pessoa que agora vê ou revê, aparentemente pela primeira vez. E para quem é então um paranormal, quem tem uma sensibilidade maior, uma mediunidade mais aflorada para perceber essas situações, vai conseguir entender que aquela situação vivenciada naquele momento é relacionada a uma vida passada. E o déjà vu, ele também acontece relacionado a locais. Uma vez que a aura energética não é uma propriedade apenas dos humanos.
embora não irradiam emoções, as construções, objetos e cidades têm a sua própria energia, promovida pela emanação energética dos pensamentos das pessoas que já se relacionaram com aquele ambiente ou objeto e, portanto, conferem os mesmos efeitos energéticos. Segundo a lei da sintonia, uma pessoa que visita ou entra em contato com determinado item pode identificar as vibrações que lhe foram muito representativas em uma experiência real anterior, uma outra encarnação, por exemplo. Para alguns especialistas em parapsicologia, todos os seres humanos são capazes de prever o futuro. Entretanto, esse é um processo difícil e demorado. Há quem estime até mais de 50 anos de estudo, técnicas e conceitos. E mesmo assim, não é uma certeza de que consiga. Sendo assim, são muito poucas as pessoas que se arriscam. Aquelas que afirmam dominar esse fenômeno paranormal geralmente são os que já nascem com esse dom desenvolvido, segundo os estudiosos desse tema. E é nesse aspecto que o déjà vu se encaixa. Por algum motivo específico ou não, hora ou outra manifesta nessas pessoas que já têm as suas consciências avançadas no tempo. Isto tem a ver com premonição e déjà vu. Por exemplo, você já tem um sonho premonitório. Já falamos aqui também sobre as características desse tipo de sonho. Um sonho onde você vê alguma coisa, uma situação que pode vir a acontecer no futuro. E aí, lá no futuro, você acaba vivendo uma situação que é relacionada àquilo que você sonhou. Então, vem aquela sensação de déjà vu, daquilo que está acontecendo, mas que você sente que já aconteceu. E na verdade foi num sonho que você já viveu aquilo, que você viu que aquilo podia acontecer. E aí, quando acontece, vem essa sensação de já ter acontecido alguma vez. Algumas teorias também associam a ocorrência de um déjà vu a sonhos ou a uma projeção astral, uma projeção espiritual, desdobramento espiritual, emancipação da alma. São várias expressões que significam a mesma coisa, que eu já falei em muitos vídeos por aqui sobre esse assunto. E aí, neste caso, quando o espírito está livre do corpo, que o nosso corpo físico está dormindo, a nossa alma ela se projeta para fora do corpo e vai viver algumas experiências. E aí, dessa maneira, a nossa alma ela teria realmente vivido esses fatos, ocasionando as lembranças de vidas passadas e, consequentemente, levando à rememoração na encarnação presente. Quando a espiritualidade e a parapsicologia se encontram, outras teorias consideram que o sono seria a libertação da alma diante das leis físicas. Sendo assim, coisas como o tempo não se comportaria da forma de como se comporta quando estamos acordados. Então, ciência e espiritualidade, elas sempre vão acabar brigando em todos os tipos de temas, porque a ciência ela busca por provas concretas, científicas, de algo real, palpável. E a espiritualidade se baseia apenas naquilo que a gente sente e não tem como provar, naquelas experiências que a gente vive, tendo uma visão, tendo um pressentimento, uma intuição. São coisas que não dá para comprovar cientificamente com papéis, com documentos, com algo concreto, palpável. É apenas uma questão de fé, de intuição, de crença naquilo que estamos experienciando naquele momento. Então, relacionado ao déjà vu, a ciência ela sempre vai estudar o cérebro físico, o que aconteceu para haver aquela sensação, aquele tipo de situação. E a espiritualidade ela vai dizer que aquele tipo de experiência
se comprova através da reencarnação, porque pode ter a ver com vida passada, com algo que a gente já vivenciou e que apenas estamos despertando algumas memórias que já estavam armazenadas na nossa consciência durante todo esse caminho que percorremos, reencarnando e trazendo de uma vida para outra essas lembranças que em algum momento elas podem ser despertadas com algum gatilho que acontece na vida real. Então, quando estamos diante de uma pessoa pela primeira vez e sentimos a sensação de já conhecê-la de algum lugar, pode ser um sinal de que nós já vivemos com aquela pessoa em alguma vida passada, já a conhecemos em outra vida e estamos apenas reencontrando e a nossa alma está reconhecendo a pessoa. Por isso que a gente sente essas coisas. Quando estamos em um lugar pela primeira vez e bate aquela sensação de já ter vivido ali, de já conhecer aquele lugar alguma vez, pode ser um sinal de que já vivemos naquele lugar em uma vida passada, ou que em uma outra vida já passamos por aquele lugar, já conhecemos aquele lugar. Então bate essa familiaridade com aquele lugar novo, onde estamos pela primeira vez. Da mesma forma também acontece com situações ou sensações ou sentimentos que estamos vivenciando pela primeira vez, mas bate aquela intuição de que já aconteceu aquilo em algum outro momento. E a gente não consegue explicar quando nem como. Mas a espiritualidade diz que já podemos ter vivido aquela situação em uma outra vida, podemos ter sentido aquele mesmo sentimento em uma outra existência, ou vivenciado aquela sensação de desconforto ou de emoção relacionada àquela situação e que já podemos ter sentido aquilo em uma outra vida, talvez até com aquelas pessoas ali daquela experiência, porque já sentimos os mesmos sentimentos em outras existências. Então essa seria a explicação espiritual da teoria da reencarnação, da teoria de vidas passadas, para explicar essas situações de déjà vu. E aí é bom ser vigilante nessa hora para você conseguir entender o que está acontecendo e buscar a explicação disso. É ficar atento naquilo que você está sentindo naquela hora e começar a buscar essas respostas dentro de você, que em algum momento elas podem surgir. Essas situações, elas acontecem como uma oportunidade de autoconhecimento e até mesmo buscando uma reconciliação com o próximo. Então, a importância de tentar interpretar aquilo que você está sentindo, ser vigilante dos teus pensamentos, sensações, sentimentos, para conseguir captar esses momentos de déjà vu que acontecem no nosso dia a dia e buscar uma explicação para aquilo ali. Por que que aquela situação está acontecendo? Por que que você está despertando essas sensações? Quais são os propósitos da vida de colocar essas situações no teu caminho? Tudo que chega na nossa vida chega sempre com uma explicação, com uma razão. E tudo podemos aproveitar para a nossa evolução espiritual, aprendendo sempre alguma coisa com tudo que nos acontece. E assim conseguimos evoluir. E aí, da mesma forma que acontece esses déjà vu no nosso dia a dia, quando estamos despertos, também pode acontecer durante o sono. Durante os sonhos, as experiências que temos durante o sono. Podem surgir essas situações aí de déjà vu, de encontrar algo no caminho e gerar aquela sensação de já ter conhecido aquilo, de já ter vivido aquilo em alguma outra época. E quando isso acontecer, então medite sobre essa situação. Busque outras respostas para isso e talvez assim você consiga despertar mais algumas outras coisas também. Então, assim
Sim, nós respondemos a nossa seguidora falando sobre déjà vu em sonhos. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido sobre esse assunto. Se gerou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu direito, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão para um outro vídeo que nós viremos aqui falar mais sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas, alguma coisa que você não entendeu direito. Seu comentário, então, ele é sempre muito importante para nos ajudar na construção do canal, assim como essa seguidora que deixou essa sugestão para trazermos aqui neste vídeo de hoje. Então, deixe você também a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo sobre o que você gostaria de encontrar um vídeo aqui no Diário da Vida, falando sobre algum tema que você tenha curiosidade em saber mais ou que esteja precisando entender melhor. Já se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, fica por aqui, conheça as outras playlists que nós temos por aqui, com vários assuntos diferentes. Tem uma playlist aí só sobre sonhos, tem outros vídeos falando sobre premonição, tem vídeo falando sobre déjà vu, muito vídeo falando sobre vida passada, reencarnação, que você pode se interessar, você pode gostar, para entender melhor o assunto e complementar ainda mais todo esse tema abordado nesse vídeo de hoje. E fica por aqui acompanhando a programação do canal, tudo o que ainda virá por aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, obrigada pela sua atenção, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.